companheiras, olá companheiros, estamos aqui iniciando o nosso Papo Reto com Zé Roberto. Hoje nós vamos falar sobre desemprego. Ainda no programa de ontem, nós colocamos algumas considerações sobre o golpe militar, cívico-militar, porque não foi só os militares, que nós fomos vítimas no dia 1º de abril de 1964, mas como o dia 1º de abril é o dia da mentira, os golpistas daquela época disseram que o golpe foi dado 31 de março. Isso é a primeira mentira do golpe, né? Mas hoje nós queremos tratar sobre o desemprego no nosso país. Desde quando nós elegemos o presidente Lula, o presidente, pela primeira vez, um trabalhador eleito para presidente do nosso país, o presidente Lula, junto com o nosso partido, junto com os movimentos sociais, com a organização dos trabalhadores, nós implantamos aqui no Brasil várias políticas públicas de inclusão social, que fez com que as pessoas melhorassem suas condições de vida, fez com que brasileiras e brasileiros, pela primeira vez, muitas famílias, milhões de famílias, pela primeira vez tivessem uma casa para morar, pela primeira vez tivessem uma geladeira, pela primeira vez tivessem um veículo, uma moto, um carro, pela primeira vez tivesse energia na sua casa. Todas essas políticas, mais os direitos reconhecidos, mais os incentivos que o nosso governo deu, nós diminuímos o número de desempregados para quase que o pleno emprego. Quando a presidente Dilma recebeu o golpe do Congresso, das forças conservadoras do nosso país em 2015, só existia no nosso país algo em torno de 4 milhões e meio de trabalhadores desempregados. Isso é um pleno emprego para um país do tamanho do Brasil, para um país do tamanho do Brasil. Praticamente todo mundo, quando está no nível de desemprego desse, todo mundo que procura emprego consegue arrumar uma vaga. Foi isso que aconteceu. E o golpe foi dado pela presidente Dilma em 2015. A primeira coisa que esses golpistas falavam é que o Brasil, com esse energúmeno do Michel Temer, esse que foi eleito, que não foi eleito, mas foi um dos golpistas e assumiu a presidência, dizia que o Brasil ia voltar a ter emprego, disse que o Brasil ia voltar a ter as condições melhores para o povo trabalhador. E o que aconteceu nesses 3 anos? O que aconteceu é que o desemprego, o desalento, tomou conta do nosso país novamente. De 4 milhões, de menos de 4 milhões de desempregados que estão quase na relação de pleno-emprego, hoje nós temos mais de 13 milhões. Nesses 3 anos, pasmem, companheiras e companheiros trabalhadores, nesses 3 anos, mais de 8 milhões de pessoas foram desempregadas. Homens e mulheres que estão no desespero, que estão na rua, que estão vendendo picolé, que estão vendendo meia, não como empreendedorismo, para tentar o mínimo para sobreviver, porque a renda é muito pequena a trabalhar nisso. Mais de 40% dos trabalhadores do nosso país, nesses 3 anos, passaram para a informalidade. Isso é consequência grave para a Previdência, isso é consequência grave para a economia do nosso país. São milhões e milhões de famílias que hoje estão endividadas, que não têm renda, que não têm como sobreviver. E é isso que eles propuseram. E é isso que está o taxa de desemprego. E esse governo que está aí, que tem muita gente que estava no governo do Temer, quase todos estavam lá no governo do Temer, ou estavam defendendo aquelas políticas, só em 3 meses, quase 1 milhão de desempregados já foi colocado. Olha, gente, de janeiro, fevereiro e março, quase 1 milhão de brasileiros e brasileiras foram no desemprego, pela irresponsabilidade desse governo, pela sua falta de capacidade de compreender a realidade, de tomar qualquer atitude decente. É um governo da confusão, é um governo de fake news, é um governo da mentira, que só toma atitude que prejudica o nosso país, tanto a nível internacional, visitando países, fazendo acordos que prejudicam a nossa economia, mas atende o interesse dos Estados Unidos. É isso que nós estamos vendo no nosso país. Por isso que esse governo fraudulento do Bolsonaro vai afundar o nosso país, a nossa população, a população dos trabalhadores, em situação, acho que nunca vista na nossa história. Por isso que nós temos que combater, lutar, organizar contra esse governo fraudulento.
Não podemos aceitar um país com quase 14 milhões de desempregados. Não podemos aceitar um país onde mais de 30 milhões de pessoas têm um subemprego, o que as pessoas procuram uma renda mínima para sobreviver. Por isso que essas reformas, a reforma da Previdência, essas relações internacionais que está sendo construída, ou tentando construir com esse governo, é de grande prejuízo para o nosso povo, para a grande maioria. Só beneficia os ricos, os grandes, os milionários. E a grande maioria da nossa população está sendo prejudicada. Então, companheiras e companheiros, nunca vamos esquecer, quem é de direita defende os interesses dos ricos e dos poderosos. Esse é esse governo. Por isso que ele fala defendendo a ditadura sanguinária, assassina. Por isso que ele defende os banqueiros. Por isso que ele quer fazer a capitalização da reforma, da reforma da Previdência, quer proibir as pessoas de aposentar e pegar os trilhões que o Brasil tem que entregar para os banqueiros. É isso que ele está fazendo. Então nós, trabalhadores, nós pequenos, nós somos da esquerda. Nós defendemos os interesses da maioria da nossa população, que são os trabalhadores do campo e da cidade, e os pequenos do campo e da cidade. É isso que nós defendemos. E nunca vamos esquecer, nesse período, nessa época, onde a facilidade da rede social é muito grande, as mentiras através do que se chama fake news são bombardeadas para a gente a milhares por dia. Vamos ficar atentos, vamos compreender melhor a realidade, vamos buscar as informações corretas para compreender a realidade, para que nós trabalhadores saibamos nos posicionar na sociedade, defendendo o nosso interesse, defendendo o interesse da grande maioria do nosso povo e sendo contra esse governo fraudulento, esse governo fascista e esse governo que está trazendo política que vai prejudicar a maioria da nossa população. Um abraço a todos e muito obrigado.